Queria convidar os irmãos a abrirem seus aplicativos, suas Bíblias, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9. Dos versículos 51 ao 56. Mantenha as suas Bíblias abertas. Eu quero agradecer a Deus que essa semana nós tivemos no CTBL, a nossa semana temática sobre violência doméstica. Foi muito legal, foi muito desafiador, e quem está no grupo da igreja viu que as quatro palestras já estão disponíveis, então podem divulgar, que é um trabalho muito bacana do CTBL. Vamos orar? Só para poder dar início ao nosso estudo. Meu querido Deus, mais uma vez obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa e que estamos aqui reunidos como família do Senhor. Esteja falando aos nossos corações, que possamos não só aprender com a Tua palavra, mas sermos desafiados com aquilo que o Senhor espera de nós. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 2014, era meu último ano na Polícia Militar. Eu fiquei 10 anos na polícia. E eu lembro que teve uma ocorrência que me preocupou muito na minha relação cristã. A ocorrência foi o seguinte: a gente estava atrás de um carro, dentro do canavial ali da Vila Esperança, São Marcos, Santa Mônica, quem conhece sabe como é que é lá. Tem vários canaviais que dá até lá o Montanher. E a gente estava desesperado porque tinha uma pessoa que estava acompanhando o carro e falou: alguém vai ser assassinado, alguém vai ser assassinado. E a gente perto, mas no canavial o GPS não funciona porque não é nada... me fugiu a mente aqui o que é lá. Mapeado, obrigado, olha que benção. E aí, quando a gente ouviu um disparo, pá! Na hora que a gente foi virando, encontramos um corpo. Era um garoto, depois a gente descobriu, 26 anos, um tiro na boca, que tinha sido assassinado. E aí a gente foi levantando os dados dele e descobrimos que ele era um advogado da área empresarial, novo, mas bem-sucedido, e foi morto a mando de uma empresa, porque ele processou a empresa e acabou sendo assassinado. O que aconteceu naquele dia que me preocupou? Minha falta de sensibilidade. Aquilo já não me chocava mais. Era uma vida, tinha acabado de ir, gente, o sangue jorrava. E aquilo, simplesmente, eu estava insensível com aquela vida perdida. E talvez a visão de mundo de onde eu estava, a polícia e a constância de ver essas coisas, me conduziu a algo que, como cristão, é extremamente perigoso, que é perder a noção de humanidade. Liguei para o pastor Lucas. Ei, Lucas, preciso falar com você. Fiquei até 2 horas da tarde, estava um verão, fiquei até 2 horas da tarde ali com o corpo. Liguei para o Lucas, vim conversar com ele, falei: Lucas, eu estou com algum problema. Faltavam uns 4 meses para eu sair da polícia e ser apenas professor. E eu lembro: Lucas, eu não me sensibilizo mais com as pessoas. Isso está vindo para dentro da igreja. Essa minha forma de ver o mundo, da minha realidade, está fazendo com que as pessoas contem as coisas para mim e eu não me sensibilize mais com elas. Que eu não tenha mais compaixão do que elas falam. E olha que naquele momento eu estava no meu último ano de líder dos jovens. Então as pessoas me contavam as coisas, eu era frio, eu era objetivo, eu dava respostas talvez com frieza. Eu falei: Lucas, tem algum problema? Porque para um pastor isso é problemático, porque a compaixão, a sensibilidade, a misericórdia é o que nos conduz como cristãos. É aquilo que nos torna uma marca que distingue nós das pessoas. E eu percebi que eu estava sendo engolido pela visão de mundo em qual eu vivia, a polícia militar. Gente, é uma bênção a polícia. Mas às vezes a crueza, as mazelas do dia a dia nos faz com que percamos alguns valores.
E eu precisei me reconstruir em Cristo e rever alguns posicionamentos meus. Por que eu estou falando isso? A gente vai ler um texto que é um texto bem provocativo, é um texto que traz uma verdade que nos faz refletir, o como Jesus teve que lidar com os seus discípulos, mas também nos faz refletir pela forma que nós estamos nos posicionando nos dias de hoje. E às vezes um posicionamento que demonstra frieza, insensibilidade e radicalismo. E às vezes radicalismo não tem nada a ver com Cristo. Essa insensibilidade não tem nada a ver com Cristo. Isso reflete a nossa visão de mundo e o contexto em que nós estamos sendo engolidos. Então vamos ler o texto. Provavelmente vocês vão entender para que caminho nós vamos seguir hoje. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Vamos lá, Lucas capítulo 9. Beleza. Obrigado. Que benção, hein? Vamos lá. Versículo 51, Lucas capítulo 9, diz o seguinte: completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos, Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo dos céus e os destrua, como fez Elias? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Eu vou dar um pouquinho do contexto histórico. É extremamente importante. Eu peço para vocês, tentem não, igual o Lucas falou na semana passada, que nós estávamos em período de votação, tenta não ficar no zap, tá? Foca em mim. Quando nós falamos do contexto histórico, o conflito entre judeus e samaritanos remonta ao Antigo Testamento. Israel era só um reino. E depois da morte de Salomão, foram divididos em 2 reinos. 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 tribos ficaram no reino do sul. Só que, com o tempo, o reino do norte, eles tiveram vários reis que ensinaram maldade ao povo e fizeram coisas que não agradavam ao Senhor, e com o tempo o reino do norte foi conquistado pelo Império Assírio. E vindo o Império Assírio, houve uma assimilação cultural. Os samaritanos deixaram de ser puramente herdeiros do reino de Israel e começaram a ser miscigenados, tanto na cultura, quanto na religião, quanto na política, aos assírios. Então houve essa assimilação cultural. Nessa assimilação cultural houve uma perversão do monoteísmo, e os samaritanos começaram a cair para a idolatria. Da mesma forma, o reino do sul, que depois ficaram ali os judeus, também tiveram alguns problemas com reis maléficos. Os 2 reinos tiveram problema. Só que começou a crescer o ódio entre eles. Nasceu o ódio onde um se considerava melhor que o outro, um considerava-se mais próximo de Deus que o outro. Por exemplo, os historiadores falam que os samaritanos, eles acreditavam na Torá, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, eles acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, assim como os saduceus, que é um grupo rival ali, quando está com Jesus e os seus discípulos. Então, para eles, o melhor exemplo de ser fiel a Deus é só crendo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Em contrapartida, os judeus acreditavam que eles estavam mais próximos de Deus, porque eles acreditavam na Torá, na Tanakh, na verdade, né, que é os 39 livros do Antigo Testamento, que é dividido em 3, Neviim, Ketuvim e Torá. Então os 2 disputavam para ver quem tinha a visão de mundo mais próxima de Deus. Mas ao mesmo tempo, o mais próximo de Deus nutria uma relação de ódio um para com o outro. Eles começaram a nutrir um ódio de ponto de que
um não podia passar pela região. Veja que é esse contexto que Jesus está inserido. Ele está passando por uma aldeia onde tem samaritanos. Esses samaritanos eles não quiseram estar com Jesus, porque algumas traduções vai falar que ele tinha a aparência de quem ia para Jerusalém. E os samaritanos se chamavam como o povo de Deus também, para eles, entre eles. E essa herança ela é problemática, porque eu até notei aqui, tem um historiador chamado Flávio Josefo, que dizia que a treta era tão grande entre eles, que os samaritanos recebiam de braços abertos judeus que quebravam os mandamentos judaicos, como uma forma de afronta, não por causa de princípio, mas como uma forma de afronta ao grupo opositor. Mas os samaritanos se aproximavam dos judeus quando havia momentos de prosperidade. Então era uma relação totalmente problemática entre uns e outros. E os judeus, em contrapartida, se diziam mais fiéis a Deus, mais próximos de Deus, com a leitura mais próxima da verdade de Deus, odiavam. E os discípulos de Jesus eram compostos pelo quê, socialmente? Judeus. Jesus escolhe pessoas, e se vocês pegarem Lucas capítulo 9, lembra que esse trecho está dentro de um contexto. Lucas capítulo 9 diz o seguinte: Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para que curassem as doenças. Então os enviou para pregar o reino de Deus e curar os doentes. Os discípulos tinham uma missão. Nós temos uma missão. E aqui, gente, eu vou falar abertamente sobre o que eu penso, sobre o posicionamento batista em geral, histórico e nosso como Primeira Igreja Batista Livre. Mas o que nós cremos é que há uma deturpação do que é ser cristão em detrimento a pensamentos políticos. Estamos agora chegando no segundo turno. E vivemos num Estado democrático de direito. Vivemos numa democracia. E é absolutamente normal, dentro de uma democracia, que se tenha pluralidade. E queiram saber ou não, historicamente, nós batistas, seja Batista Livre, Batista da Convenção, a história da Igreja Batista, é marcada pela pluralidade e a separação entre igreja e Estado. Por isso que político não prega no nosso púlpito. Por isso que nós não defendemos nem partido X nem Y. Por quê? Somos herdeiros de uma tradição de que a igreja, ela é um movimento antissistema. Se tiver que denunciar corrupção, denunciaremos. Por isso que quando o PT governava, passamos 14 anos batendo no PT. Em contrapartida, em 4 anos de governo Bolsonaro, também não nos omitimos em denunciar os erros que existiam. Embora as pessoas falem, isso é ser isento. Muito pelo contrário, já falei isso. Pastor Lucas falou isso, pastor Júnior falou isso, todos os pastores têm falado isso. Esse é um posicionamento mais difícil e até mais radical. Porque quando você se propõe a criticar os dois, você apanha dos dois lados. Quando você se propõe a analisar biblicamente as coisas, você apanha. Por exemplo, Jesus nunca fez aliança política. João Batista nunca fez aliança política. Os discípulos nunca fizeram aliança política. Porque eles acreditavam que, antes de tudo, eles tinham um dever com o reino de Deus, que é denunciar o pecado, seja dentro da igreja, seja socialmente, seja na política. Diz a sociologia que o homem é um animal político. E quando somos movidos pela filodoxia é o amor pela nossa opinião, ficamos cegos. E o que eu estou vendo hoje? Estou pegando aqui o exemplo dos discípulos, porque os discípulos que eram judeus, olha a ideia deles sobre os samaritanos. Pessoas que tiveram a autoridade de Cristo para pregar o evangelho do reino, mas usurparam do poder que Deus delegou a eles e disseram o seguinte: Tiago e João, Senhor, queres que mandemos que desça fogo dos céus sobre os samaritanos? Discípulos de Cristo. O que Jesus fez? Hashtag fora samaritanos? Ô, Jesus, ele caiu para o outro lado. Hashtag somos todos samaritanos? Não!
Mas vamos analisar os discípulos e ver a nossa conduta, porque nós precisamos rever urgentemente o que é ser cristão e o que é estar numa sociedade plural e entender que posicionamento político não determina cristianismo. Por quê? As pessoas falam o seguinte: eu sou a favor da família e vou votar no candidato X, porque eu sou a favor da família, enquanto 40% das famílias evangélicas sofrem violência doméstica. Tem muito pai levantando a favor da família que violenta suas esposas dentro de casa. E aí? Tem muita gente falando, eu sou a favor do candidato Y, porque ele é a favor das questões sociais, mas não ajuda nem o irmãozinho do lado em dificuldade. Porque quer terceirizar ao Estado uma responsabilidade que é da igreja. Então eu fico confortável em falar do candidato Y ou do candidato X. Thomas Sowell, um economista famoso, aliás, deveria ser leitura obrigatória, assim como Chesterton. Ele tem uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: fazemos praticamente qualquer coisa por causa das nossas visões, exceto pensar a respeito delas. Agimos, odiamos, negligenciamos em favor de uma visão. Os samaritanos fizeram isso, gente. Os discípulos de Jesus estavam falando aquilo que estava no coração, porque eles achavam que estavam certos, talvez acharam que Jesus ia falar, nossa, está abafando. Jesus ia concordar. Eu conheço muito bolsonarista que é péssimo exemplo moral, e conheço muito lulista que é péssimo exemplo moral, então não posso me apegar a exemplos de pessoas que defendem candidatos, porque veem nelas um reflexo de si mesmas. Thomas Sowell, ele continua, ele diz, uma visão é uma compreensão praticamente instintiva das coisas, como pensaríamos que as coisas deveriam funcionar. Se a visão é uma compreensão praticamente instintiva, os discípulos estavam agindo por instinto, e eu sei que provavelmente alguns devem estar se revirando dentro agora. Está falando do meu candidato. Como ousa? E eu pergunto, como ousa deturpar o cristianismo desse jeito? Como ousam falar em nome de Cristo quando Cristo não está? Eu devolvo a pergunta. Porque agora as igrejas, a gente teve no CTPI, observamos, teve o pastor, que eu esqueço o nome, aquele pastor americano, que não é o Kenneth Eagleton, mas qual que é o... Não, o Gowen, como é? Gorin, olha como eu sei o nome do cara. O Gorin, ele fala que nos Estados Unidos a direita ela é identificada mais com os republicanos, a esquerda mais identificada com os democratas, e chegou um momento em que numa comunidade, numa rede de comunidades de igrejas, das 16 igrejas ali, todas estavam se dividindo por questões políticas. Então eles se propuseram a ensinar política dentro da igreja. Das 16, 15 não se dividiram. Porque houve um ensinamento correto da política e o lugar da política para o cristão. Uma acabou se dividindo. O que eu estou vendo hoje é que estamos à beira da loucura. Estamos à beira do precipício, porque nós acreditamos nas visões escatológicas que a esquerda e a direita construíram. E esquecemos que Deus é o Senhor da história. O que Jesus disse lá em Mateus 16? Pedro, tu és pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estamos com medo do Lula. Estamos com medo do Bolsonaro e construímos uma visão escatológica e esquecemos que Deus é o Senhor da igreja. Século passado, 170 milhões morreram, 170 milhões de pessoas morreram por governos autoritários de esquerda e também de governos com deturpações de direita, dos dois lados. E a igreja não deixou de ser igreja. Os 4 primeiros séculos do cristianismo foi pura perseguição de 7 imperadores, a igreja não deixou de ser igreja. Qual é o nosso medo? A gente tem medo de denunciar hoje o partido X, porque eu vou ficar mal na família. Eu tenho medo de condenar o partido Y pelo mesmo motivo. É covardia. Quando nós somos chamados a ser cristãos, precisamos ter uma visão crítica de mundo. E o Thomas Sowell fala isso. Se a visão é uma visão praticamente instintiva, as nossas relações afetivas dentro da igreja estão deterioradas por questões políticas. Está errado. Estamos pecando. Porque agora se coloca... Como você determina que uma pessoa é cristã? Eu comentei isso no encontro da ABAL com algumas pessoas. Antigamente você sabia que uma pessoa era cristã pelo testemunho, porque está na Bíblia isso, né?
Simplesmente está na Bíblia. Mateus capítulo 5 e 6, Sermão da Montanha. Como você sabe que uma pessoa é cristã? Pelos frutos conhecereis. Como que você sabe hoje que uma pessoa é cristã? Se ela posta coisa do candidato X ou Y. Isso é tudo menos cristianismo. Isso é mundanismo. Isso é cegueira. Sabe por quê? Uma vez eu conversava com o Sidney sobre isso na escola. Se tem uma coisa que eu sou cético, é com política. Por que eu sou cético politicamente? Porque há uma coisa que move a política que se chama natureza humana. E essa natureza humana ela é corrompida pelo pecado. Não é à toa que, por exemplo, evangélicos estão envolvidos nas piores máfias da história de corrupção do nosso país. Máfia das ambulâncias, dinheiro na cueca, lembra lá do mensalão? Dinheiro na cueca, o pastor orando, o cara com um monte de dinheiro na cueca. Lembra? Barras de ouro no Ministério da Educação. Então, a gente tem que aprender a ser crítico sobre isso. Eu sei que às vezes dá um negócio, a gente vai perder o nosso direito de pregar, a igreja vai continuar vencendo, irmão, isso é esperança. A igreja não vai deixar de ser igreja, porque Cristo jamais abandonou. Mas tem uma coisa que eu acho interessante do Thomas Sowell, que ele fala uma coisa curiosa sobre as opiniões políticas, isso dentro do mesmo livro, tá? É a frequência que as mesmas pessoas se posicionam de formas opostas e contraditórias em diferentes questões. Eu sou cristão e defendo pena de morte. Eu sou cristão e defendo aborto. Desculpa, amigo. Você não é cristão, velho. Porque são visões opostas e contraditórias. Não, mas eu sou a favor da pena de morte. Na polícia, quando eu falei que eu era contra a pena de morte, eu quase fui tido como um traidor da pátria. Como? Simples. Eu sei que o propósito eterno de Deus é que Cristo morresse numa cruz para a nossa salvação. Mas esse símbolo é o maior símbolo de uma forma judiciária que condena alguém inocente à morte. Então, olhando para a cruz, eu não posso ser defensor da pena de morte, porque numa justiça falha como a nossa, quantos inocentes morreriam? Daí, sabe o que eu escuto dos cristãos? Mas isso é um efeito colateral. Insensibilidade. Falta de compaixão. Não nos torna diferentes dos discípulos que queriam fogo nos samaritanos. Eu tenho saudade da época mesmo que cristão é aquele que estava dentro da igreja e se engajava com as coisas da igreja, não com as coisas da política. Hoje é um desbalanceamento. As pessoas vivem em função da política, mas a igreja está abandonada. O arado está aí, tem muita coisa a ser feita na igreja, mas a gente está colocando a nossa energia em políticos, depositando a nossa confiança em políticos, e Cristo aonde está? Aonde está Cristo nisso tudo? O Chesterton falava que não é porque uma moda, eu mandei isso para um grupo de amigos, o Chesterton falava que uma moda não é porque só está na moda que ela deixa de ser falaciosa. O ser humano ele tem uma tendência de efeito de manada. Não há mais reflexões, agimos meramente por manada. Não há uma análise crítica bíblica como as coisas estão acontecendo. Então, como eu perdi a minha humanidade no começo da mensagem que eu estava contando para vocês, estamos perdendo a nossa humanidade nas questões políticas. Estamos perdendo nosso respeito nas questões políticas. Estamos deixando de dialogar com as pessoas por causa de política. Mas eu tenho os meus princípios. Tá bom. Jesus tinha também princípios. Jesus sabia quem era pecador e não deixou de conversar com elas. Jesus, eu estava comentando com um jovem semana retrasada. Quando você pega a primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus está com diferentes pessoas que nem sempre gostaram dele ali, provavelmente. Era uma multidão. E é natural que se tenha pluralidade de ideias. E mesmo assim, movido por uma íntima compaixão, eles a alimentou. Sabe o que eu vi cristão compartilhando e elogiando? O cara lá, você vota em quem? No Lula. Daí não dá a marmita para a pessoa. Isso é triste. Isso é terrível. Deixamos de ajudar as pessoas, deixamos de socorrer as pessoas pelo posicionamento político. É engraçado que daí você vai pegar a galera que gosta do Lula, eles estão se colocando no bastião da moral. E é um passado extremamente vermelho, literalmente de sangue. O que eu estou querendo dizer para vocês é que
infelizmente, pelo sistema, somos colocados a escolher duas pessoas, que talvez a gente está indo votar porque não tem outra opção. Não porque a gente realmente pensamos sobre isso. Mas eu vejo que a gente está perdendo, assim, até o dia 30, né, o segundo turno. As coisas parecem que vão piorar entre os cristãos. Estão sequestrando os evangélicos, já perceberam? Parece que estão disputando a gente como carne. Porque eles sabem que há uma força muito grande no meio evangélico. E os evangélicos não pensam de forma igual em política, tá? Isso é uma grande dádiva nossa. Somos heterogêneos em questões políticas. Mas você vê aí agora um que dizia que era contra o aborto, que era a favor do aborto, agora é contra. O outro que era a favor mais de Estado, agora não é tanto, agora se diz liberal. E eu não me... Desculpa, eu posso estar errado, se quiser conversar comigo, eu aceito que eu posso estar errado. Mas a gente não pode se iludir. Por isso que eu falo, Jesus não fez alianças políticas. E aí a gente continua. O pastor Lucas, eu acho que citou recentemente a palavra Zeitgeist, que é uma palavra alemã. Zeitgeist é uma palavra que significa o seguinte: é o espírito do tempo e a forma que esse espírito influencia comportamento, cultura e a forma de nos relacionarmos. O Zeitgeist de agora é divisão. O Zeitgeist de agora é ódio. O Zeitgeist de agora é arrebentar com as relações humanas. Não podemos nos deixar ser seduzidos por isso. Por exemplo, tem 2 de camiseta amarela aqui. E aí, o que acontece? Olha o mundo bichado. Ih, olha lá o bolsonarista, nem vou conversar com ele. Mateus está de vermelho. O Baia está de vermelho. Nem vou conversar, é petista. Deve estar lá, ontem deve estar lá com o Lula lá, fora Bolsonaro. Ou o outro está fazendo arminha para cima. Eu escrevi recentemente que fazer o L com a mão ou arminha para cima é fácil. Eu quero ver por a mão no arado. Tá. Vamos concluir. Vamos concluir. A gente estava no CTPI, o Ricardo Agreste pregou, a última mensagem dele foi incrível. E tem uma hora que ele colocou o slide que estava ver e ouvir. E aí a gente vai partir para a dinâmica de Cristo em relação às coisas. Porque isso é o mais importante. É Cristo. O que deve direcionar as nossas relações e as nossas visões de mundo é como Cristo lidava. E a gente precisa fazer essa pergunta urgentemente. Será que eu tenho colocado Cristo na hora desses diálogos, na hora de pensar politicamente? Será que, de repente, eu estou levantando mais muros, como os samaritanos e judeus fizeram, do que realmente estreitando os laços? Porque o Ricardo Agreste, ele colocou o seguinte: ver. E o que ele queria dizer com ver? Ver com atenção além das aparências. Eu preciso considerar o outro na hora de me relacionar com ele. Eu preciso ver o propósito que Deus tem na vida dele, e ele usou o exemplo de 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus escolhe Davi. Porque todo mundo estava escolhendo os mais velhos, que eram fortes e bonitos, e Deus, ele fala: não se atente à aparência, porque eu olho o coração. E de repente eu estou deixando de me relacionar com as pessoas pelo posicionamento político, enquanto Deus está vendo o coração. A segunda coisa que o Ricardo Agreste falou é ouvir. E ouvir o quê? Com sensibilidade à voz de Deus. Quando Thomas Sowell fala que nós estamos impregnados pelas nossas visões e não paramos para refleti-las, isso é quase um sintoma grave, que as igrejas estão sendo consumidas pelo espírito do mundo. Porque a resposta de Cristo, ela é fantástica, que mostra o triunfo da graça diante as brigas e mazelas humanas. Vamos repetir lá, versículo 55 e 56. Mas Jesus voltou-se e repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois. Sabe que dá vontade de falar para muito lulista e bolsonarista, que se diz cristão? Vocês não sabem que espírito vocês são. Porque vocês estão demonizando um ao outro, esquecendo que os lugares que vocês defendem
estão sujos com a corrupção da mais vil pobreza humana e da natureza corrompida. E é bíblico. O preço de ser bíblico é ser achincalhado por todos esses grupos e ser chamado de isentão. Então, eu vou ser chamado de isentão com toda alegria. Eu já me posicionei, já nos posicionamos a respeito disso. Sou. Mas é melhor ser isentão com Cristo do que um bolsonarista e lulista mundano, sem Cristo. Porque Jesus fala o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens. Versículo 1 do capítulo 9 diz que Jesus voltei no versículo 9 por um motivo. Olha o que o versículo 1 do capítulo 9 diz. Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Eles tinham autoridade, e a autoridade que eles estavam usando para descer fogo sobre os samaritanos. No versículo 51, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Por que Jesus manifestou um firme propósito de ir para Jerusalém? O que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia ser o quê? Morto. E olha o que ele fala no versículo 56, o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, porque o firme propósito dele estava em Jerusalém, que é resgatar a alma dos homens. E essa é a missão da igreja. Que fique bem claro. Isso é o triunfo da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nos dá esperança. Então, em vez de a gente se perder nesses posicionamentos políticos, que depois a gente vê o quão ridículo é, que em janeiro todo mundo volta. Parece que em 4 anos vai ser essa praga. O Martin Luther King, ele foi chamado de isentão pelos seus amigos, porque ele falava que a violência não se responde com violência, e foi morto por isso, mas é um preço a ser pago. É um preço a ser pago. Os discípulos não se dobraram a governadores, não ficaram fazendo hashtag, eu sou Herodes, eu sou Tertuliano não foi imperador, Vespasiano, não sou Tibério César, nenhum deles fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Condenaram governos. Sabe qual é o chamado da igreja? Denunciar o pecado desses governos, porque nós somos cidadãos e democraticamente devemos cobrá-los. Sabe, porque é o meu e o seu imposto. Mas o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Chega. Pensa criticamente. Quando Jesus ele fala que ele veio resgatar, tem muito cristão mandando o outro para o inferno por causa de posicionamento político. Está errado. Estamos usurpando o nosso chamado, e isso é triste. E a questão é, e eu convoco a igreja, arrependa-se. Reflitam. Vocês podem conversar comigo depois, está tudo bem se vocês discordar de mim, é isso que é a grande beleza da coisa. Mas veja nas Escrituras o seu posicionamento, que eu vou ver o meu também pelas Escrituras, e vamos dialogar sobre isso. Jesus dialogava com as pessoas, e a coisa mais fantástica é que os judeus odiavam tanto os samaritanos, que no capítulo 10, qual é a parábola que surge? O bom samaritano. No capítulo 10, Jesus usa um exemplo de um povo odiado, que o maior exemplo de compaixão, piedade, sensibilidade veio daquele que era mais odiado. Jesus está querendo nos ensinar hoje isso. Eu tenho muito a aprender um com o outro. Temos muito a nos aproximar através dos diálogos, mas estamos, em vez disso, nos odiando e vendo quem coloca mais meme político para ver quem é mais ou menos cristão. Isso é um absurdo. Jesus queria salvar a alma dos homens porque cada alma era importante. E nós somos o corpo dele. Que não percamos a nossa compaixão, a nossa sensibilidade e o nosso propósito em Cristo. Não se desespere se o Lula ganhar. Cristo continua sendo o Senhor de todas as coisas. Não se desespere se o Bolsonaro ganhar. Cristo continua sendo o Senhor de todas as coisas. E a igreja continua sendo triunfante. Um dia Tiago seria tão manso, esse que mandou descer fogo sobre os samaritanos, um dia Tiago seria tão manso que seria levado à morte por amor a Jesus. Ele aprendeu. Um dia João seria tão dócil que passaria a ser descrito como discípulo do amor. Mas naquele momento eles ainda eram os Boanerges, filhos do trovão.
Sabe que é o problema que a igreja tem? Muito filho do trovão e pouco filho de Cristo. E está na hora de nós repensarmos isso. Sem medo, mas com coragem, porque a igreja sempre teve coragem. Eu fico pensando se os... E eu paro para... Concluo com isso. A paixão pela política se tornou uma idolatria em nosso meio. Que uma pregação como essa pode ser ofensiva para bolsonaristas e lulistas. Nesse sentido, eu não estou preocupado se isso te ofende. Não estou. E eu falo isso como vocês são meus irmãos, tá? Não é... Estou jogando farpinha. Eu falo isso porque eu não estou preocupado, porque eu estou em paz com a minha consciência em Cristo. Ah, então você vai morrer em paz com a sua consciência em Cristo se o fulano ganhar? Vou. Porque a minha esperança está em Cristo. Então não vou ficar mais trocando farpinha. Pode ver, no Facebook eu ainda escrevo, né? Eu critico todo mundo. Até eu mesmo, até a gente, eu acho que a gente passa mais tempo criticando. Mas enquanto essa idolatria persistir, eu não vou parar de denunciar. A nossa igreja não vai parar de denunciar. Alguns falam, vocês têm que parar de falar. Não vamos parar de falar. Porque uma das características de ser discípulo de Cristo é ter uma voz profética em meio ao caos. E a voz profética é denúncia. Então a gente precisa refletir. A quem nós temos servido? Somos filhos do trovão? Filhos de Lula? Filhos de Bolsonaro? Ou somos filhos de Cristo? Porque nem sempre as duas coisas estão alinhadas e essa é uma verdade. E eu vou ter o prazer imenso de conversar com quem quiser depois sobre isso. Vamos orar. Pai, obrigado. Meu Deus, como é gostoso falar sobre isso. A gente está num momento complicado, Senhor. Momento social, político, de rivalidades, ódio, rixas, coisas que têm contaminado o nosso coração, e eu me coloco no meio, Pai. Mas que nós possamos reavaliar aos Teus olhos, possamos aprender aos Teus olhos. Aqui nós aprendemos que o Senhor não veio destruir as almas dos homens, e isso é a nossa razão de existência como igreja. Que o coração dos nossos irmãos sejam preenchidos por essa verdade. E que todas as divisões causadas por política, causadas por visões distorcidas de mundo, sejam sanadas pela ação do Teu Espírito Santo. Que nós não somos chamados para defender políticos, somos chamados para viver como testemunhas do Senhor. E infelizmente, Pai, muitos, e até eu, já me perdi nesse caminho. Ajude-os, socorra, e que nós possamos ter uma vida de arrependimento dentro dessas coisas, porque tem muitos sendo deixados de lado por causa disso. Peço perdão, ó Pai, mas que o Senhor nos ajude e que possamos salvar a alma daqueles que estão perdidos. É o que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui. Irmãos, eu preciso fazer uma correção do que o pastor Marcelo pregou. Ele disse o seguinte: se ele estiver errado, que vocês o procurem. Irmãos, ele não está errado. Ele pregou a palavra de Deus. A palavra está clara. Eu não quero perder meus amigos por questão política. Eu não quero perder meus irmãos. Quando ele começou a ler o texto, eu comecei a me emocionar ali. Ele até achou que eu estava rindo alguma coisa ali, porque nós não conversamos. Eu vou pregar no texto a partir do versículo seguinte que ele terminou. Eu falei, para aí. Hoje à noite eu prego a partir do versículo seguinte, né? Deus ele quer nos ensinar. E antes de começar o culto, eu pedi para o Heitor colocar, a gente não está filmando, não está transmitindo ao vivo de manhã, mas nós gravamos essa palavra. Nós gravamos para quem quiser ouvir. E quando o Espírito do Senhor movia os profetas, a expressão era o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então que Deus nos abençoe e nos dê assim um dia de reflexões. À noite estaremos aqui, teremos ceia do Senhor. Vou chamar o grupo à frente, fique em pé, nós vamos louvar. Temos ainda um tempo aí para estar na presença do Senhor.